A partir deste momento, retomamos o Pense Brasil, com o tema Meio Ambiente, Fronteira e Profundidade do Brasil Sustentável. Lembrando que o Pense Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook através da página da Fundação João Mangabeira. Para a terceira mesa deste Pense Brasil, temos a satisfação de convidar o biólogo e cientista em exercício no INPA, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, professor Philip Fernside, que apresentará a palestra sobre o tema A Verdade sobre os Números do Desmatamento e as Consequências da Atual Política Ambiental Brasileira. Temos o prazer também de convidar o professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, o professor Carlos Eduardo Frickman Young. Que apresentará a palestra sobre o tema Meio Ambiente, Economia e Políticas Públicas, usos racionais e sustentáveis dos recursos do meio ambiente. A partir dessa situação, nós temos que ter preocupação com isso. O primeiro que vai fazer uma pergunta é o professor Adriano Costa, da Universidade Federal do Amapá. Professor Adriano. Me apresentar mais uma vez, professor Adriano Costa, da Universidade Federal do Amapá, professor de Política Educacional. Confesso que fiquei muito impressionado com as duas apresentações, também pela do professor Ismael, pela manhã, e os dados que me foram muito impressionados foi a questão da população presente na Amazônia. Confesso que foram dados bem assim impactantes para mim enquanto professor. E nas minhas aulas, em muitas delas, professor Carlos Eduardo, eu também falo muito sobre o imediatismo presente na nossa população, né, contemporânea, pós-moderna, na qual nós estamos vivendo. Como quebrar isso? Através de educação, não é? E hoje foi um dia muito oportuno que vocês acabaram trazendo em todas as mesas essas modificações, trouxeram dados sobre desmatamento, a morte da floresta, mas de que maneira nós vamos tentar quebrar essa cultura do imediatismo das nossas populações presentes na Amazônia? E a pergunta é nesse sentido: de que maneira a cultura imediatista que está impregnada nas populações amazônicas poderá ser transformada por educação, levando em consideração as potencialidades regionais e econômicas que estão presentes aqui na nossa região? Então, essa pergunta seria diretamente para o professor Carlos, da UFRJ. Obrigado, gente. Tentando ser breve, obrigado pela pergunta. São duas coisas muito simples que a gente aprende, como quem é educador lida disso com criança, mas que a gente tem uma grande dificuldade quando chega na fase adulta de manter essa regra. A primeira é a questão da consequência temporal das nossas ações. É saber o que nós fazemos hoje traz uma consequência sobre o que vem depois. Isso vale para um gestor público. O passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. Uma inundação causada pela ausência de intervenção de poder público, um deslizamento de terra, um problema de seca, um incêndio, vai gerar um problema fiscal muito maior à frente. Por quê? Porque essa postergação vai fazer com que haja um acúmulo de problema, e quando o problema se manifesta, ele se manifesta com uma intensidade muito maior. Então, a primeira coisa é retornar à ideia de tempo. Nós vivemos hoje premidos pela lógica da comunicação em tempo presente. Nós queremos falar agora, nesse momento, e mandar foto agora, e tudo é para ontem. E isso precisa ser resgatado, não apenas na educação, mas também na gestão. Lembrar, por exemplo, que precisamos de políticas de Estado, não políticas de governo. Saber que uma gestão deixa consequência. E a segunda coisa, que é uma socialização importante da criança e que a gente perde, é o conceito de bem comum. A necessidade de resgatar bem comum como interesse próprio. Ou seja, se eu sou uma pessoa egoísta e quero melhorar o mundo para mim mesmo, é melhor que eu seja mais solidário, porque um mundo onde todas as pessoas agem de forma egoísta, de forma competitiva, não cooperativa, é um mundo pior para mim mesmo. Então, resgatar
tanto do ponto de vista empresarial quanto na gestão pública, a necessidade do consenso, da superação de conflito, o respeito ao alheio, o respeito ao diferente, o respeito ao diverso. E esses elementos são elementos, já que você falou em educação, que precisam ser resgatados na educação adulta, porque eles são ensinados na educação infantil. Primeiro, deixa atualizar um pouco o que foi falado aqui sobre o aumento do nível do mar, né? Da estimativa de 2013, que seria 82 centímetros de aumento até 2100. Porque saiu, há 3 semanas atrás, um novo relatório do IPCC sobre nível do mar, que aumentou muito, a estimativa é mais de 110 centímetros, 40% a mais do que se pensava já em 2013, que já era mais. No quarto relatório, em 2007, era 54 centímetros. Vai aumentando a estimativa para 2100. E esse principalmente por causa da expansão do volume do mar, porque está esquentando a água profunda do mar. Também tem derretimento dos capas polares, mas o que realmente mudou nesses últimos relatórios é o conhecimento sobre o oceano profundo. Tem muito mais dados do que tinha antes, com boias assim, medindo a temperatura até o fundo. Então, está esquentando muito mais, é lá que está absorvendo assim, o calor do efeito estufa, e esse então aumenta o volume da água que se traduz nessa coisa enorme. E junto com o aumento da força dos tufões, furacões, etc., que também é previsto, essa é catastrófica. E o Brasil tem esse enorme litoral, etc., uma grande parte da população vive no litoral, é uma coisa muito grave para o país. Inclusive, uma parte da Amazônia aqui é afetada. Agora, com relação à pergunta sobre mediatismo, essa é uma coisa que não é tão simples. É óbvio que muitas decisões políticas e individuais são tomados completamente de forma imediata. O que preocupa é até a próxima eleição, ou até o fim do mês, ou até o fim do ano, coisa assim, e não se pensa no futuro. Mas o problema mais geral é muito mais complexo, sobretudo sobre o aquecimento global. Tem o que eu chamo de campo de batalha teórica sobre isso, de como tem uma publicação minha com esse título, inclusive, mas de como se faz o cálculo do impacto das emissões, que tem muito mais influência sobre o resultado do que as próprias incertezas sobre quanto carbono tem na floresta, etc. e tal. E uma das coisas principais é esse de tempo. É bom lembrar que o governo brasileiro negou qualquer importância da Amazônia durante décadas, né? Só em 2007 que admitiu ter algum tipo de recompensa para manter a floresta amazônica. Sempre estava negando que tinha qualquer efeito no clima. E um dos argumentos que foi usado pelos principais pensadores disso era de que alguns dos gases que estamos lançando no ar hoje vão estar lá daqui a 35 mil anos. Alguns desses CFCs, etc. Então, o argumento é que tinha que dar o mesmo peso ao que vai acontecer daqui a 35 mil anos do que o que está acontecendo hoje. E o problema é que ao longo de 35 mil anos vamos ter outra era glacial, a floresta amazônica vai acabar, etc. Não é uma coisa permanente nessa escala. Então, o argumento é que não dá para dar nenhum valor à floresta amazônica porque não é garantido para 35 mil anos. Mas
Se você fica perdido nesse maionese, vamos dizer, maionese filosófica, pensando assim, você perde a visão do que está acontecendo agora, nessas próximas décadas do século, que vai ser crítico. Vamos passar esses pontos de inflexão, etc., degradação da floresta, tudo que está acontecendo hoje. Então, não dá para esquecer do que está acontecendo nesses próximos anos, a favor de uma coisa séculos no futuro. O mesmo 100 anos no futuro. Porque o que tem sido feito nos cálculos do IPCC até agora visa o que vai acontecer nos próximos 100 anos, o impacto de cada gás no ar, etc. Mas até lá, vamos ter passado desses limites que foram acordados no Acordo de Paris, etc., e vamos ter passado dos pontos de inflexão com resultados catastróficos aqui na Amazônia e no planeta inteiro. Então, o que conta para muitas dessas decisões sobre aquecimento global é os próximos 20 anos. E olhando assim, o impacto, por exemplo, as barragens na Amazônia, que libera metano, um gás que tem um grande impacto a curto prazo, isso praticamente triplica o impacto. Então, esse tem uma enorme influência sobre as decisões que são feitas. Então, é um problema muito complexo. Recomendo, de novo, ler as coisas naquele site lá. Tem muita discussão sobre isso. Bom, eu lembro disso, professor Fernside. 54, depois 82, agora mais de 100. Nós estivemos semana retrasada no Espírito Santo e lá, em Meaípe, não sei se o senhor conhece, Meaípe, Marataízes, o mar está engolindo toda a praia. Ponta dos Seixas, que é o ponto mais extremo do Brasil para a Europa, Ponta dos Seixas corre o risco de desaparecer em 10 anos, devido ao processo de erosão marinha. De outro lado, você tem progradação marinha também, que é o recuo também do mar. Isso é uma coisa impressionante. Se cresce mais de 100 centímetros, mais de 1 metro o mar no século, ou até 2050, 40 anos, é uma questão implicada, econômica, bilhões de dólares que você vai ter que gastar economicamente para remanejar, ou proteger, ou dar resiliência a essas cidades. Bom, vamos dar seguimento, ainda temos mais uma mesa, deputados